Graça e paz, irmãos. Bem-vindo, Espírito Santo. Ministre a palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 8. De número 8. Hoje, de acordo com a meteorologia, nós estamos num clima insalubre. O que é o clima insalubre? É aquele que faz mal para a saúde. A nossa região aqui, o clima é pior do que o deserto. A umidade do ar hoje está a 20%. No deserto fica nisso, mas à noite fica frio, faz frio. Aqui não. Aqui a gente vê aquela crosta, né, de fumaça e de poeira. Mas que o Senhor mande uma chuva abençoada em nome de Jesus. Então, o Salmo de número 8, escrito por Davi, diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste: ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Do jeito que ele inicia, ele termina o salmo. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Muito obrigado, ó Pai, pela tua palavra, e pedimos que o teu Espírito fale aos nossos corações, dando-nos a compreensão, o entendimento e a revelação da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Davi expressa admiração e reverência diante da grandeza, do amor, do cuidado e do poder de Deus. Ele vê a glória de Deus sendo manifesta na natureza, na criação e também numa parcela que Deus delegou ao homem, do seu poder, da sua criatividade, da sua inteligência, o que o difere do restante dos animais. Interessante que às vezes a gente vê, ouve
alguma coisa em relação aos animais irracionais, como, por exemplo, a questão de sentimento dos animais. E nós temos uma parte do nosso cérebro que é semelhante ao dos animais. Aí os estudiosos, os cientistas, dão o nome de cérebro reptiliano, de réptil. Que aquele cérebro é aquela parte onde nós agimos por instinto. Os animais não têm a parte racional, por isso são irracionais, mas o homem tem. E alguns até discutem a questão da parte emocional dos animais, dizendo que alguns têm sentimento. Caso interessante na natureza é o elefante. Não sei quem já parou para vir para assistir documentários sobre elefante. Os elefantes, eles prestam luto quando um dos seus morre. Luto. Dá para ver a lágrima escorrer do olho do elefante. E ele tem uma memória, por isso que a gente diz, às vezes, fulano tem memória de elefante, não é? Não porque ele tem a cabeça tão grande, mas ele tem uma memória que ele, desde que ele nasce, ele é criado, treinado pelas matriarcas, e eles sabem o lugar onde buscar água. E quando passa por um lugar onde morreu algum dos seus ali, ele sabe, ele sente que naquele lugar morreu algum da sua espécie, ou morreu um da sua espécie. Então, alguns dizem que os irracionais também têm sentimentos. Mas o que eles não têm é racionalidade, razão. E nós temos. Então, Deus dotou o ser humano, o homem, com esse cérebro que fica bem aqui atrás da cabeça, chamado cérebro reptiliano ou inconsciente, e muitos agem como irracionais. Aí dá para entender. Mas nos deu a parte direita, aqui dotada das emoções, o chamado cérebro límbico, onde estão as emoções. Aí há muita gente que age baseado puramente nas emoções. E não é bom. E nos deu também do lado esquerdo a parte racional, onde usamos a razão. E há muita gente que é frio, gelado igual iceberg, por razão. Então é preciso haver o equilíbrio daquele que é irracional, porque é onde estão armazenados ali tudo, onde está armazenado tudo aquilo que vivenciamos desde o útero e vamos armazenando ao longo da vida. Aqui atrás. Aí é preciso equilibrar com as emoções e com a razão. Isso Deus não fez com os animais, mas fez com o homem. Dotou o homem desta maravilha que levou Davi a ficar extasiado. Senhor nosso Deus, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E o levou também a fazer um questionamento baseado na admiração. Quando ele diz no versículo 3 ao 5, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Foi assim que Deus nos fez. E quando eu estava
meditando aqui, eu pensei na criação. Quer dizer, Deus fez tudo pela palavra, exceto o homem. Ele não fez o homem pela palavra, ele fez o homem do barro. Soprou nas narinas dele o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivificante. O barro ganhou vida, porque Deus soprou vida nele. Deus não fez pela palavra, fez do barro. E o que é impressionante é que o novo homem, Deus gera pela palavra. O restante da criação foi tudo pela palavra. O homem, ele fez do barro. Mas o novo homem, ele cria, ele gera pela palavra. É a palavra que dá vida espiritual. Aí o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, né? A partir do versículo 45, que assim como nós trouxemos a imagem de Adão, aquela imagem deturpada, pecaminosa, desobediente, rebelde, maligna, a natureza maligna. Isso agora nós precisamos carregar a imagem de Cristo. O primeiro Adão, o pecado veio por ele e entrou no mundo. Agora o segundo Adão, que é Jesus, ele diz: o pecado sai do mundo. E Deus nos gera pela palavra. Aí nos tornamos espírito vivificante. Espírito que ganha vida, porque estava morto espiritualmente. Ganha vida agora em Cristo, a vida de Cristo, para se relacionar com Deus. Na condição de velho homem, de velha criatura e com a natureza adâmica, não há relacionamento com Deus. Não há. As pessoas até tentam, mas não conseguem. O apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 8, que elas não podem. Aquele que é carnal não pode agradar a Deus. Há uma incompatibilidade, uma incongruência. Mas a beleza do Salmo 8, ao descrever a glória divina, estampada na criação e o plano de Deus para o homem, está no fato de Davi reconhecer que Deus entregou ao homem, deu a ele domínio sobre as coisas que foram criadas. Deus entregou, está aqui. Deus criou tudo, fez tudo, está aqui. Foi assim que ele fez com Adão. No capítulo 1 do livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 27 e 28. Ele diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus fez isso, criou, entregou ao homem, está aqui, você vai dominar. E no capítulo 2, no versículo 19 aí de Gênesis ainda, capítulo 2. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes seria esse, o nome deles. Até isso, Deus permitiu que o homem fizesse. Atribuísse nome aos seres viventes, criados por Deus. Então isso mostra para nós que Deus quis compartilhar, quis dividir, quis dotar o homem, dotou o homem de uma parcela do seu poder, do seu domínio, da sua razão,
do seu amor. O versículo 5 desse salmo diz que Deus fez o homem um pouco menor do que ele, e de glória e de honra o coroou. Deus deu honra e glória ao homem. Deus. Quer dizer que Deus dotou o homem de faculdades e dons que não dispensou aos demais seres vivos, mas apenas àquele que é a obra-prima da sua criação, Adão, criado à sua imagem e conforme à sua semelhança. Todas as vezes que eu vejo isso na Bíblia, eu faço questão de lembrar e frisar. Adão foi criado à imagem e à semelhança de Deus. O restante dos homens, da humanidade, não. Por quê? Porque aqui no capítulo 5 de Gênesis, versículos de 1 a 3, ele faz este registro, que não deixa a menor dúvida. Ele diz: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão. No dia em que foram criados, viveu Adão 130 anos e gerou a um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, ele a chamou Sete. Então nós não podemos ter dúvida alguma ou vacilar de que não nascemos com a imagem e semelhança de Deus. Adão sim, mas depois de Adão, não. Porque a Bíblia está dizendo que Adão gerou um filho conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, e não conforme a imagem e semelhança de Deus. Então nascemos com a imagem e a semelhança de Adão. Eu citei aqui o texto de 1ª Carta aos Coríntios, no capítulo 15. E é bom ler o texto bíblico para não ficar dúvida alguma. 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 15. A partir do versículo 45, o apóstolo Paulo escreveu assim: pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O que o apóstolo está ensinando aqui? Ninguém nasce espiritualmente, já nasce com vida espiritual. Nasce com vida física, biológica, mas sem vida espiritual. Essa é a ordem. Não tem como inverter. Não, já nasci crendo, nova criatura, crendo na obra do Calvário e filho de Deus. Não. Nasce criatura, mas não filho. Nasce homem natural, mas não homem espiritual. Ninguém nasce com vida espiritual. Aí diz no versículo 47, o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. É evidente que ele está falando de Jesus, que veio do céu. Ele não nasceu aqui na terra como resultado do homem e da mulher, porque ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, veio do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, de Adão, então não a imagem de Deus, mas de Adão, devemos trazer também a imagem do celestial. Então agora é em Cristo, nova criatura, a imagem e semelhança de Deus são resgatados na pessoa de Cristo mediante a nova vida, a vida de Cristo implantada na nova criatura. Então Deus refaz, restitui aquilo que o homem perdeu lá no jardim do Éden. Por que ele perdeu?
Porque ele obedeceu à voz do diabo e não à voz de Deus. Porque ele acreditou na palavra do diabo e não na palavra de Deus. E hoje pela manhã nós falamos aqui na escola, né, e os que não vieram vão poder ouvir. Está gravado lá também, poderão ouvir depois na meditação, na reflexão. Nós vamos na escola dominical daqui para frente, né, até quando Deus permitir, nós vamos fazer um estudo sobre obediência. Porque a questão toda está na obediência. Adão e Eva não obedeceram a Deus. Obedeceram à voz do diabo. Deus falou, não coma. O diabo falou, não, pode comer. Deram crédito à voz do diabo. E por que eles fizeram isso? Porque eles não acreditaram na palavra de Deus. Quando nós acreditamos, nós obedecemos. Quando não acreditamos, ainda que digamos que acreditamos, se não houver obediência, não acreditou coisa nenhuma. E Samuel disse a Saul, e depois nós vamos ler, hoje eu ainda não li o texto, mas vamos ler, que obedecer é melhor do que sacrificar. E que a rebelião, quando não se obedece e desobedece, é rebelde. A rebelião é o pecado, é como o pecado de feitiçaria. Então ainda disse o seguinte, pode soar estranho, mas tem muito feiticeiro dentro da igreja. Mas gente, a pessoa está ouvindo a palavra, alguns até batizados, não é? Verdade. Mas se não obedece, e a rebelião é como o pecado de feitiçaria, é um feiticeiro. E esses não entram no reino de Deus. Não sou eu quem diz, está escrito na Bíblia. Eles ficam fora do reino de Deus. Então o assunto é muito sério. É mais sério do que a gente pode imaginar. Mais sério. Não é brincadeira. Não é dizer aqui eu fui atraído, crucificado, morto, sepultado, ressuscitado. Cristo vive em mim, do jeito que eu quero, que eu vivo, que eu penso, que eu acho. Não é assim. É do jeito que está escrito. Porque vai prevalecer o que está escrito. Não vai prevalecer o que eu penso. O casal foi expulso do jardim do Éden, da presença de Deus, perdeu a comunhão e quebrou o relacionamento com Deus. E Jesus veio para quê? Para nos ligar de novo ao Pai, aquilo que foi desligado. Para reatar o relacionamento com Deus que foi rompido. Foi para isso que ele veio. No livro de Gênesis, ainda no capítulo 3, versículos 23 e 24, 22 ao 24. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus por isso lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. A vida eterna já estava lá, no jardim do Éden. Dentre as opções que o casal tinha, eles poderiam comer da árvore da vida e ganhar vida eterna. Mas optaram pela árvore do conhecimento do bem e do mal. E assim a humanidade continua a fazer opção, fazer escolha errada. Faz a opção pela morte, faz a opção pela maldição, ao invés de optarem pela vida e pela bênção. E o capítulo 4 aí de Gênesis, versículos 13 e 14, e o versículo 16, 13, 14 e 16. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença. Hei de esconder-me,
fugindo da presença de Deus, como se fosse possível. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. E o versículo 16. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Uma decaída vertiginosa, Senhor, da presença, da comunhão, do culto diário para a separação. E Deus colocou os querubins para proteger a árvore da vida. Agora o pecado entrou, vocês vão querer comer da árvore da vida e viverão eternamente na condição de pecadores. Não dá. Precisa ser recriado, nascer de novo, readquirir aquela condição para ter relacionamento com Deus, a condição anterior ao pecado, onde havia comunhão. O pecado entrou, Deus cortou a comunhão. E hoje os pecadores querem ter comunhão com Deus. De acordo com a Bíblia, é impossível. Só o novo nascimento para resgatar esse estado anterior. O texto bíblico revela que o Espírito Santo conta que Deus não olha para aqueles que estão fora da sua comunhão. No capítulo 66 do livro do profeta Isaías, os versículos 1 e 2, Isaías 66. Versículos 1 e 2, está escrito assim: Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Quer dizer que Deus não olha para o arrogante, para o soberbo, para o prepotente, para o petulante. Ele olha para o humilde, para aquele que clama pela salvação, pela vida, a vida que faz sentido, que dá sentido, a vida de Cristo, a comunhão com Ele. É para esse que Ele olha. Mesmo nessa condição de morto espiritual, o homem tenta buscar Deus. E quando não, utiliza o caminho certo, que é Cristo. Ele diz que Ele é o caminho. O homem passa a construir altares, lugar para a moradia de Deus, sem dar conta do que Deus está dizendo. Que o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Qual é o lugar do meu repouso? Ele fez tudo. Aí a criatura quer fazer um lugar para Deus. Se Ele fez tudo. Se tudo é dele. Aí vem o profeta Isaías no capítulo 44 e mostra a insanidade espiritual dos que assim procedem. Isaías 44. A partir do versículo 14. Ele diz assim: um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com uma parte de sua madeira se aquenta e cozinha o pão, e também faz um Deus, se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e cozinha a carne para comer. Assa, farta-se, também se aquenta e diz: já me aquento,
contemplo a luz. Então, do resto, faz um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se, ele lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Está cego espiritualmente, morto, mais do que cego, pior do que cego, está morto espiritualmente. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade queimei, cozi pão sobre as suas asas, assei sobre elas carne e a comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Não é capaz de fazer este raciocínio. Tal homem se apacenta de cinza. O seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma e nem dizer: não é mentira aquilo em que confio? A Bíblia registra que o amor de Deus é muito grande, inimaginável, incalculável, porque mesmo nesse estado e nessa condição, Ele ama o pecador. Ele não tem comunhão com ele, porque ele está esperando que o pecador se arrependa e seja regenerado por ele, pela palavra dele. E a única coisa que Deus não é dono é do coração da velha criatura. Daí o livro de Provérbios dizer: filho meu não, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Mas o senhor não tem? Não. O coração da velha criatura não pertence a Deus. Ela precisa nascer de novo para ser filho de Deus. É criatura, mas não é filho. Deus não é o Deus dela. O Deus dela é o Deus com D minúsculo. O homem perdido não sabe para onde vai. Está desesperado, sem rumo e sem direção. Foi isso que Jesus disse no capítulo 12 do Evangelho escrito por João, capítulo 12. Versículo 35 e 36. Respondeu-lhes Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Dá para comparar o que Jesus disse aqui com o que o profeta Isaías disse no texto que nós lemos, no capítulo 44, quando o homem, na sua ignorância, cegueira espiritual, sem vida espiritual, corta a lenha, queima metade para preparar a sua comida, uma outra parte ela esculpe um deus. Aí o versículo 16 diz: metade queima no fogo e com ela cozinha a carne para comer, assa e farta-se, também se aquenta e diz: já me aquento, contemplo a luz. Mas Jesus está dizendo que Ele é a luz do mundo. Não é aquela luz provocada pelo fogo, pela vela, como muitos queimam a vela. E a explicação é para quê? É para alumiar a escuridão da alma. Mas quem alumia e ilumina a vida da alma é Cristo, que é a luz do mundo. Não é a luz de vela, queimar vela. Já viram isso? Já? E no versículo 44 ao 46 ainda aí de João, Jesus disse assim: e Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas.
Ou estamos em Cristo e somos a luz do mundo porque Cristo vive em nós e Ele é a luz do mundo. E Ele disse lá no Sermão das Bem-aventuranças que as pessoas têm que ver a luz dele adiando nos seus filhos, nos filhos de Deus. E assim glorifiquem ao Pai. Ou o mundo caminha nas trevas. O ser humano perdeu a comunhão e o relacionamento com Deus por dar ouvido à palavra do diabo. Agora ele precisa ouvir, obedecer e colocar em prática a palavra de Deus. O Senhor tomou a iniciativa da reconciliação, porque o ser humano em seu estado natural não pode buscar a Deus. Aí entra a religião, religar. E é um processo inverso da religião. É partir da terra para o céu. Mas o evangelho veio do céu para a terra. Jesus foi enviado do céu para buscar e salvar o perdido. O irmão Jorge leu o texto aqui de Lucas 10, né? Zaqueu, onde Jesus disse: eu vim buscar e salvar o perdido. Foi Jesus que veio buscar. Não é o homem quem busca a Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 9 ao 12, ele escreveu assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Nascemos assim. Como está escrito: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E é interessante, porque a gente ouve isso. Já pensei assim, e você também. Ah, mas fulano é uma pessoa boa. Alguns, até diante do sofrimento, dizem assim: fulano não merece isso. Fulano é uma pessoa tão boa. Mas ela é boa com a bondade dela e não com a bondade de Deus. Ela é justa com a justiça dela, mas não com a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus foi executada na cruz, em Cristo. 2 Coríntios 5, 21. Cristo, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, porque nos atraiu no corpo dele, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É essa justiça que nos justifica e não a nossa bondade. Nossa bondade é necessária e deve existir mesmo, deve. Mas não nos justifica e não nos habilita à entrada no reino de Deus. E o versículo 23 aí desse mesmo texto, de Romanos 3. Ele diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O salmista do Salmo 8 fica admirado, extasiado, diante do poder e do amor de Deus na criação e de dotar o homem de honra e de glória, como ele diz no texto, e de uma parcela do seu poder, e de dar a ele domínio sobre todas as coisas, sobre os animais, sobre a criação. Ao homem, sobre todas as coisas não, sobre os animais e sobre a criação. Então o salmista fala do cuidado de Deus e expressa a sua admiração pela mordomia. Deus entregou e deixou o homem como mordomo para cuidar das coisas que ele criou. Para cuidar, está aqui. É dele, foi ele quem criou. Então você vai cuidar. Comece dando nome aos animais. Deu nome. Agora você toma conta da criação. Toma conta do jardim. Mordomia é o exercício dessa capacidade de administrar
as coisas criadas pelo Senhor. E ao contrário do que às vezes pensamos e confundimos, mordomia não significa apenas desfrutar. A gente fala, fulano vive numa mordomia, né? Vive bem, desfruta. Não é só apenas isso. Mas mordomia implica em cuidar e zelar daquilo que Deus permite que tenhamos acesso. É dele, é para ele, vou prestar contas a ele. Então eu tenho responsabilidade. Há um dito popular, eu quero ler aqui, não posso deixar de ler. Que diz o seguinte: quer conhecer uma pessoa? Dê poder e dinheiro para ela. Você vai saber quem ela é. E o que é fascinante e interessante nisso, a prosperidade, ou o dinheiro, ou a riqueza, é apenas uma maneira poderosa de alguém manifestar e ampliar o caráter que possui. Aí você vai ver se aquela pessoa é uma pessoa humilde, se tem consciência de que ela não trouxe nada e não vai levar nada daqui, ou se ela vai se achar a toda poderosa e pisar no pescoço dos outros. Porque tem gente que, se tiver um pouquinho de dinheiro, pisa na cabeça do outro. Ou não é? Estou falando alguma besteira aqui. Então o resumo da ópera é o seguinte: o dinheiro não é condenado pela Bíblia. O que é condenado é o apego. Assim como o apego a qualquer coisa. Ao ídolo, ao filho, à esposa, à mulher, ao marido, ao pai, à mãe, ao trabalho. Não importa. Qualquer coisa que a pessoa se apegue e que ocupe o primeiro lugar na vida dela. E que não seja Deus. Porque Ele quer o primeiro lugar. É dele. Isso é idolatria. Isso é apego. É o que é condenado. É o amor ao dinheiro é que é condenado. E não o dinheiro. Ninguém vive sem dinheiro aqui. Porque se fosse algo abominável e condenável, Deus não teria feito Salomão o homem mais rico do mundo e nós não precisaríamos trabalhar para ganhar dinheiro e pagar as nossas contas. Então é preciso separar essas coisas. Então o dinheiro, a riqueza ou a prosperidade é apenas uma maneira poderosa de manifestar e ampliar o caráter. Demonstra o caráter da pessoa. Há muita gente próspera, humilde. E há muita gente miserável, soberba, orgulhosa. E isso não glorifica a Deus. Terminando. Só existem duas alternativas diante da palavra de Deus. Uma é colocar a confiança, acreditar no que está escrito, fazer dela a pedra angular e o alicerce da nossa vida, mediante a prática e a obediência. E a outra é esfolar as canelas e perecer no deserto, sem jamais acertar o alvo. A escolha é nossa. Que o Senhor nos dê a capacidade de entendimento daquilo que lemos, ouvimos e confessamos acreditar, para o nosso bem e para a glória dele, em nome de Jesus. Amém e amém.